E aí, quando eu comecei o Nagol mesmo, que até então não era Nagol, era o Lucas escrevendo no LinkedIn. O Nagol começou em fevereiro de 2020, daí. Aí, quando eu comecei o Nagol, eu fiz todo um processo de design para estruturar o Nagol, o que eu queria para ele. Inicialmente, até era para ser um negócio meio de organização para quem quer morar sozinho, sabe? Era uma parada meio assim. Aham. Você pegar o primeiro post do Nagol, tá até hoje lá no Instagram. Era para ajudar você a se organizar para morar sozinho. Então era para pegar a galera jovem que tá vindo pra faculdade e tal. E aí quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, pô, mas a pessoa não sabe cozinhar, e aí? Vou ter que dar umas dicas de cozinha. Aí comecei a experimentar tudo no Instagram. O Instagram foi maravilhoso, porque eu desenhava no iPad, então eu fazia umas loucuras lá, não sei se você lembra. Desenhava várias loucurinhas Eu lá. lembro. Até pão com ovo eu ensinei a fazer no Instagram, pra ter ideia. Foi nesse nível, assim. Fiz carrossel ensinando a fazer pão com ovo. E aí eu fui experimentando, eu fui me divertindo, cara. Foi a coisa mais divertida que eu tive na pandemia, porque se eu não tinha nada pra fazer, eu ficava desenhando. Ah, vou desenhar o quê? Ah, vou desenhar as paradas que eu quero mostrar pra galera. Aí foi isso aí, sabe? Essa mentalidade que você traz, né, de experimento, de liberdade, de deixa eu ver, e em especial essa mentalidade de, cara, vou aqui contar a minha história, vou contar o que fez sentido para mim, o que me ajudou, que insights, sabe, surgiram dessa experiência de me mudar, sabe, para uma outra cidade, para um outro estado. Esse é para mim o princípio que eu sempre trago assim para, né, os meus alunos sobre a escrita criativa. Uhum. Justamente porque a minha visão de escrita criativa, né, em contraste com a escrita persuasiva, que é aquela escrita mais linear, que é aquela escrita mais racional, lógica, argumentos, conteúdo, ideias, conceitos, né? Eu vejo a escrita criativa como essa escrita que é mais imaginativa, que ela é mais intuitiva, que ela é mais expressiva, no sentido de você não está ali para ensinar, você não está vindo dessa posição, sabe, Uhum. num pedestal, eu sei mais, estou aqui para ensinar para vocês, pobres mortais, né, todo o Uhum. meu conhecimento e sabedoria. Tipo, não, quando você parte desse lugar, né, de autenticidade, e quando você parte, assim, reconhecendo o seu lugar de fala, né, tipo, cara, eu só posso ensinar o que eu já vivi, o que eu já aprendi, então quando você escreve desse lugar, você Uhum. perde esse peso de, mas será que vão gostar? Será que não vão gostar? Tipo, cara, é a sua história, é a sua vida, é o que você sabe. Então, é menos relevante, né, se as pessoas vão gostar ou não vão, porque daí você reconhece que o seu trabalho nada mais é do que, com o maior grau de precisão possível, trazer para as pessoas ideias que você considera valiosas, ideias que você considera relevantes. E aí, se não for valioso, não for relevante para outras pessoas, maravilhoso. Você não está dizendo que aquilo ali é relevante e valioso para 100% das pessoas. Não é uma verdade universal que você está Não é uma colocando. pretensão, né? Tipo, que vai ser valioso sempre também. Isso, então, quando você assume isso, sabe? As pessoas pensam que não, o valor do conteúdo, né, para eu ser visto como uma autoridade, um especialista, eu preciso ser o dono da verdade. Estou lacrando aqui com o meu conhecimento, estou impressionando as pessoas com o quanto eu sei, com a profundidade da minha experiência né, e da minha Falando bagagem. difícil. Quando, falando difícil, usando palavras, jargões técnicos, quanto menos a pessoa entende, mais ela se impressiona, quando na verdade é o contrário, em especial no contexto das redes sociais, né? As redes são sociais, então assim, quanto mais o nosso texto soar como uma conversa que a gente está tendo com outras pessoas, mais fica esse senso de tipo, cara, legal, estou acompanhando uma pessoa, não estou acompanhando um feed de ideias, um feed de conceitos. Eu acho que Uhum. esse aqui é o grande. E assim, para mim esse foi um grande insight com esse projeto da Seio, porque no meu projeto Uhum. anterior eu era muito a marca, não tinha meu rosto nas minhas, né, eu tinha Uhum. lá a página no Facebook, eu tinha o Twitter e tal, era o logozinho, assim, do projeto, não tinha a minha cara. Uhum. Então era um projeto Uhum. sem cara, era um projeto sem personalidade, eu focava muito nas ideias, eu falava pouquíssimo de mim. Então, Não tinha eu conexão, acho que né? não tinha conexão com as minhas ideias, mas não tinha conexão comigo enquanto profissional. Então, o Uhum. que Perfeito. acontece muitas vezes nesses casos? Você está elevando o nível de consciência das pessoas sobre aquelas ideias, a importância daquelas ideias, mas aí provavelmente elas vão querer trabalhar com outro profissional que elas conhecem, que elas têm algum contato, que elas têm conexão, que elas têm identificação. E para mim essa Uhum. foi uma virada assim muito importante nesse projeto da SEO, porque para mim era muito importante que tivesse assim, tipo, cara,
não são só as ideias, é um projeto onde eu quero estar ali, né? Ser o rosto que as pessoas Perfeito. vão lembrar e associar aquelas ideias. E acho que isso faz uma diferença enorme. Faz. E eu acho que se alinha muito com o que você disse da escrita expressiva também, né? Você pode se expressar porque você é o Diego, né? Então, a tua forma de colocar uma piadinha no meio do texto, a tua forma de, de colocar o lúdico ali no meio também, né? A tua forma de escrever de uma forma super escaneável para a pessoa ali. Eu Uhum. lembro, cara, eu lembro até hoje que teve um texto que você falou sobre o texto assim quebradinho, né? A importância de colocar e sabe aquele negócio, eu falei assim, nunca pensei nisso antes, cara. É muito óbvio. Mas assim, é óbvio agora que eu tô ouvindo, né? Mas assim, Sim. fez todo sentido. Minha cabeça fez assim, ó, estourou. E aí eu comecei a melhorar minha escrita porque eu comecei a quebrar mais o texto. Porque eu entendi, ok, a estrutura de texto da rede social não é a estrutura de texto de um artigo. Então, Uhum. vamos entender isso aqui, né? Aí eu comecei a quebrar mais os textos e tal. E aí teve um dia que você comentou num post meu, elogiando meu texto. Daí eu falei, cara, como assim, cara? E não foi a primeira pessoa que elogiou meu texto. E o texto sempre foi uma parada que eu nunca tive essa segurança do texto que eu escrevo, sabe? Mas eu já tive por várias vezes na minha vida as pessoas elogiando minha escrita. Só que a minha escrita, pra mim, ela é muito simples. Eu não consigo, não consigo não, tipo, eu não gosto de colocar nada rebuscado nos meus textos. Não sei por quê, mas assim, talvez seja o meu estilo mesmo. E muitas vezes eu vejo um texto super bem escrito e tal, eu falo assim, pô, nunca vou conseguir escrever desse jeito, sabe? Ao mesmo tempo, né, ao mesmo passo que as pessoas elogiam o meu texto por ele ser simples. Eu falei, Tá. peraí, então vamos valorizar o que eu faço também, tá, sabe? Vou valorizar a forma que eu escrevo, que é simples, e é pra ser simples mesmo, porque assim todo mundo vai entender, ela é acessível, né? Então tá Sim. tudo certo. Aí o dia que você elogiou meu texto, eu fiquei assim, nossa, cara, acho que tá na hora de eu começar a valorizar essa habilidade minha de escrever também, sabe? Aí eu comecei a estudar mais sobre isso. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais de texto, tipo, acompanhar mais teu conteúdo, fiz workshop com você também. E hoje, né, eu sou designer de produto, né, com tecnologia. E hoje eu tenho um diferencial como designer que é mandar muito bem na parte de UX Writing, que é uma parte de Aham. texto que não é para ser persuasivo, não é para ser lúdico, é para ser extremamente. Qual que é a palavra? Funcional. Funcional, pode ser funcional, mas é para ser intuitivo, né? Ah, A entendi. palavra que está escrito ali, por exemplo, stop, para você parar a gravação, não precisa mais nada. A palavra stop é o suficiente para você entender que aquilo ali vai parar a gravação. Então, a UX Writing é isso, tipo, ele é uma navegabilidade, então ele tem que te ajudar a navegação ficar fluida. Tem que entender que esse botão vai te levar para tal lugar, entendeu? Então tem várias é uma técnica diferente do copywriting, por exemplo, que é de chamar atenção, de muitas vezes persuadir a pessoa e tudo mais. E acabou sendo um diferencial meu como profissional, essa área, porque eu sempre pensei na escrita simples, acessível. Quando eu fui estudar UX Writing, eu falei, nossa, faz todo sentido. E aí comecei a utilizar isso ali. E nem todo designer tem essa habilidade com essa área de escrita. Então, acabou que Uhum. virou uma ferramenta a mais para mim, sabe? Foi muito interessante.